ainda nessa percepção, bom, a Europa tem mais infraestrutura, mais dinheiro, tem mais acesso à cultura, museus, todos os elementos que dentro da minha cabeça eram necessários para você ter um ambiente cultural propício, um ambiente cultural fértil e positivo para coisas boas. Então nós fomos para lá. E no começo é aquilo que o Pacheco falou. Você fica impressionado. Caramba, olha só que bonito. 3 da manhã, ninguém na rua, o sinal fecha, o cara para no sinal. Que maravilha, que gente educada. Ninguém joga papel no chão. Mas não é por uma virtude, por uma superioridade moral do europeu. Não existe qualquer superioridade moral do europeu em relação ao brasileiro. É simplesmente porque eles são maníacos e viciados em regras. Eles amam, louvam regras, porque as regras vêm do Deus Estado, e o Estado é o novo Deus do europeu. Em Portugal, aos domingos, as missas lotam. Igrejas lotadas, liturgia lindíssima, piedosa, sem os abusos litúrgicos e os retetés que a gente costuma ver no Brasil. Você fala, meu Deus, que gente temente e fiel à tradição católica. Mais de 70% da população portuguesa, o país tem 95% de católicos que se declaram católicos. 70% são a favor do aborto. Mais da metade dos católicos portugueses desconhecem ou não acreditam na questão da transubstanciação no momento da consagração da Eucaristia. Mais da metade. Existe teologia da libertação pela palavra? Não tem. A teologia da libertação é um negócio que está em latim. Na verdade, quem entende disso? Entendeu? O que existe lá é simplesmente uma espécie de apatia mesmo, aquela coisa do Nietzsche, de que Deus morreu. No coração europeu, Deus morreu mesmo. Criança aí, no coração europeu, Deus morreu mesmo, cara. Sabe, ir à Igreja Católica em países como Portugal, Espanha, em vários países católicos do sul da Europa, é um ato protocolar civil. Todo mundo faz. Você faz porque faz parte, é um ato protocolar civil. Não existe qualquer questão sobrenatural nisso, não existe qualquer questão transcendental. Olha, agora a gente recebe aqui no X da Questão um jornalista sem medo. Jornalista que não tem medo de encarar aí a verdade dos fatos para trazer para a gente sem distorções, sem o politicamente correto. Brás, Oscar, obrigada, viu, aqui pela presença no X da Questão. Brás, eu queria saber assim, a gente vive uma guerra tremenda, né, de versões de fatos totalmente corrompidos aí através da ideologia, né, que é o óculos que a pessoa usa para olhar o mundo, né, através das ideias que ela traz ali incutidas. Como é que tem sido esse trabalho do Jornal Brasil Sem Medo? Olha, o BSM, ele vem trazer assim uma maneira de fazer jornalismo totalmente nova no Brasil. Além do modelo de negócio, né, porque é um jornal fechado por assinante. Quando a gente começou, muita gente pensou que era maluquice, né? Vocês vão fazer um jornal fechado para assinante. A gente, graças a Deus, tem se saído muito bem nesse aspecto da parte empresarial mesmo, né? A empresa se sustenta, está crescendo cada ano que passa. Mas, ao mesmo tempo, na questão jornalística mesmo, o BSM ele vem fazer também uma coisa inédita no Brasil, que é o jornalismo com posicionamento, mas de maneira declarada, honesta. Porque é muito normal, ainda nos Estados Unidos e na Inglaterra, os jornais deixarem muito claro para o seu público qual é o seu posicionamento. Então esse jornal é um jornal conservador, esse jornal é um jornal dos liberais, esse jornal é um jornal dos socialistas. E o público sabe disso. Aqui no Brasil se criou por muito tempo essa ideia da imparcialidade sacrossanta da mídia, né? Então a Folha é imparcial. A única coisa que é imparcial no jornalismo são os fatos. Fatos são imparciais. Não existe fato conservador, não existe fato esquerdista, não tem fato... Fato é fato, acabou. Agora, a partir do momento que eu vou dar a minha opinião sobre os fatos, porque o jornalismo não é uma mera descrição de fatos. A descrição de fatos é uma parte importante do jornalismo. Mas a partir do momento que eu vou dar a minha opinião sobre o fato,
a opinião ela passa por um viés pessoal, não tem como. Não é? A opinião é a síntese que o sujeito faz a respeito das informações que ele recolheu da realidade. E essa síntese passa pela pessoa, por aquele que sintetiza, que é o jornalista. Então vai ter um viés. Se eu sou uma pessoa conservadora, a minha opinião vai ter um viés conservador. A diferença é que quando você entra na Folha de São Paulo, não está escrito Folha é o maior jornal comunista do Brasil. Eles querem criam um ar de sacralidade. O jornalista é o sacerdote da realidade, que paira acima da realidade e interpreta a realidade para você, leitor analfabeto. Trata o leitor como um imbecil. E o jornal BSM faz o quê? Quando você entra lá, o que você lê no site? Jornal Brasil Sem Medo, o maior jornal conservador do Brasil. Eu não estou mentindo para o leitor. Olha, nós somos um jornal com um posicionamento conservador. Então a gente veio mostrar que você pode fazer, que é o jornalismo à moda antiga, é o jornalismo como sempre foi feito, até aquela era de ouro de jornalismo do Brasil nos anos 50, 60, depois foi só ladeira abaixo. A gente pode fazer um jornal com posicionamento, mas sem distorcer fatos, não é? E deixar o leitor informado de fato e entendendo exatamente o que é fato, o que é opinião, o que é análise. Tudo separadinho, sem mentir para o leitor, sem enganar o leitor. Agora, um ponto que você trouxe a respeito do sucesso enquanto negócio, né? Eu acho que mostra a realidade do Brasil. O Brasil é um país conservador. E o leitor estava até um pouco órfão de uma mídia que o representasse. A gente pode dizer assim. Não, isso é verdade, porque o que aconteceu por muito tempo no Brasil, quando começou esse levante da nova direita, né, um ambiente cultural que só foi propiciado graças ao trabalho do professor Olavo de Carvalho, que é inclusive o tema que eu vou falar hoje aqui na minha palestra no evento, que é como o trabalho do Olavo, dentro da filosofia, dentro do mundo da alta cultura, propiciou o ambiente para que pudesse surgir uma nova direita no Brasil. Só que essa nova direita, ela começou muitas vezes com movimentos de militância política, tendo que assumir o papel de mídia porque não havia uma mídia. A mídia toda estava podre, corrompida, trabalhando para fazer... Foi um trabalho ao contrário, né? Foi uma mídia que com o tempo foi se transformando em militância ideológica. E o que aconteceu no Brasil foi que nós tínhamos uma militância de direita. Todo o movimento político precisa de militância, e essa militância foi empurrada para fazer o papel de mídia, sem ser uma mídia profissional de verdade. E o Brasil Sem Medo, ele surge como um grupo de pessoas que nunca foram envolvidas com militância política, né? Tanto é que mesmo os grupos políticos de direita de vez em quando se irritam conosco, porque nós nunca fomos ligados a um grupo político determinado dentro da direita, nem dentro da esquerda. Então, a gente surge, de fato, como uma empresa de mídia, né, um grupo de alunos do professor Olavo, quem fundou o BSM, a ideia do BSM é do Olavo, e a gente surge para transformar isso ali numa empresa, de fato, que possa fazer isso. E a prova de que o brasileiro é conservador, de que ele precisa disso, de que ele gosta disso, é que projetos como o Brasil Sem Medo, ou outros projetos grandes muito maiores que o Brasil Sem Medo, como o Brasil Paralelo, por exemplo, que é um projeto imenso, dão certo no Brasil. Você vê o site do Padre Paulo Ricardo, por exemplo, é o maior site católico do mundo hoje. E isso é um tipo de coisa que só funciona no Brasil, de fato. Eu fui correspondente do Brasil Sem Medo na Europa por 2 anos. E a gente não vi possibilidade. Eu morei 3 anos e meio lá, dos quais 2 anos como correspondente do BSM. Você não vê possibilidade, não existe ambiente cultural dentro da Europa, com toda a infraestrutura que a Europa possui, não tem ambiente cultural para projetos lá como o BSM, como o Brasil Paralelo, como um site do Padre Paulo Ricardo, ou um evento como esse que a gente está tendo hoje aqui, como o CIPAC. Isso é impossível dentro da Europa, não é por questão de grana, não é por questão de infraestrutura, não é por questão de educação, é pela inexistência de um ambiente cultural conservador. Já foi completamente deturpado pelo movimento comunista. Lá, a mente das pessoas já está totalmente distópica.
Já, na verdade, o Pacelli Luckwood, do Agenda Berlim, vai fazer uma palestra hoje falando sobre como se iniciou esse processo. E a minha palestra é meio que um complemento dele, mostrando como que isso foi recuperado no Brasil. E esse processo de decadência na Europa, ele se inicia, na verdade, no século XVIII e acelera, põe o pé na tábua na entrada do século XX. Então, assim, não é uma coisa recente. A decadência moral e intelectual da Europa é um processo longo, de século e meio, 2 séculos ou mais até, se a gente for puxar mesmo as raízes, indo lá para o iluminismo e tudo mais. Mas, falando em termos mais palpáveis, é um processo de século e meio, mais ou menos. E é uma fase, né? Você tem a decadência moral, que abre as portas para a decadência intelectual e inicia o processo pelo qual a Europa está passando agora, se inicia agora, que é o processo de decadência política e econômica da Europa. E aí a gente entra na questão de uma eterna gratidão ao professor Olavo, né, Brás? Porque eu acho que todo o trabalho que ele fez sendo massacrado, né? Sendo massacrado, a gente tem esperança que isso não vai acontecer conosco, né? Esse movimento dessa nova direita tem tudo para não permitir que a gente ande por esse caminho, né? Que a gente desvirtue dessa forma. É aquela lição que o Olavo sempre falava. Era uma frase de um amigo dele, na verdade, do Paulo Mercadante, que ele falava sempre, né? E era uma espécie de lema que nós que convivíamos ali com ele tínhamos isso, né? Que é o não parar, não retroceder e não precipitar. Brás, muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso X da Questão. Desejo todo sucesso para o Brasil Sem Medo e quem quiser assinar, ser assinante, acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, passa aí os contatos. Para assinar o Brasil Sem Medo, você acessa bsm.news ou você acessa brasilsemmedo.com, não é? E torne-se o nosso assinante financiando uma mídia independente, um jornalismo alinhado com os seus valores e proporcionando também a continuidade do nosso conteúdo gratuito no YouTube. A gente está todos os dias ao vivo no YouTube, no Getter, com conteúdo gratuito e de qualidade. É isso aí. Então, para a gente continuar fortalecendo, né, esse processo aí de retomada da direita, do conservadorismo, a gente precisa fortalecer iniciativas como essa. Daqui a pouco, a gente tem mais entrevistados aqui que estão passando pelo Fórum Conservador do Triângulo Mineiro, aqui no episódio especial do X da Questão para você. Até mais.